Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos retornando aí a nossa aula da apostila Estação Roxa, a qual nós estamos ao longo aí de todo esse ano, estudando as Sagradas Escrituras de um modo geral, panorâmico e agora de forma específica a cada sessão da Bíblia Sagrada. E nós paramos numa sessão agora, né, vamos entrar após um período de férias, que é o período intertestamentário. Você fala, o que é isso? Alguns devem conhecer o que é esse período. A gente vai falar a lição que se encontra na página da apostila Estação Roxa, página de número 93. Antes de nós, darmos início, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse retorno, agradecer ao Senhor por mais uma aula que Ele nos concede, essa oportunidade de estudar as Sagradas Escrituras. Glorioso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, nesta noite, por estarmos reunidos, não só nessa noite, aliás, nesse dia em que se dedicamos a estudar as suas Sagradas Escrituras, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos levar a ter uma aula maravilhosa, uma aula em que possamos hoje aprender mais do contexto histórico, desse cenário de contexto histórico a qual o Senhor usou cada detalhe dele para que Cristo viesse à Terra, para que nós pudéssemos ter aí o Evangelho do Reino sendo pregado. Pai, queremos lhe agradecer por estarmos reunidos de forma online, apesar aí, de toda essa pandemia, a igreja não parou e a igreja continua trabalhando. E por isso, Senhor, peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre cada aluno e cada aluna, Senhor, da nossa Escola Bíblica Quadrangular, do bairro do Jardim Eldorado, da nossa Igreja Quadrangular. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua direção para esta aula e que possamos, assim, avançarmos cada dia mais, sendo obreiros aprovados, sendo cristãos aprovados, manejando bem a tua palavra e sendo preparados para toda boa obra. É no nome de Jesus que oramos e já agradecemos desde já. Amém e amém. Então, nós vamos falar sobre o período intertestamentário, um período de um contexto histórico. Você que está com a sua Bíblia aí, só para vocês possam entender. Essa Bíblia já não tem, tá? Mas, geralmente, tem Bíblias que ficam com 4 folhas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Inclusive, eu vou até pegar uma aqui, só para a gente ter uma noção. Eu vou pegar uma outra Bíblia para vocês darem uma olhada. Essa Bíblia também não tem, mas as Bíblias mais antigas, aqui ó, 1, 2, 3, mais ou menos. Tem Bíblia que ela tem essas folhinhas, entre um testamento e outro. Geralmente 4 folhinhas. As Bíblias, edições antigas, eles faziam isso e havia um propósito específico para essas 4 folhinhas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essas folhinhas em branco, elas se chamam período intertestamentário. Então nós vamos falar sobre o contexto histórico desse... Deu uma travada aqui. Aí, esse período intertestamentário. É um período de aproximadamente 400 anos. Por isso que nós temos as 4 folhinhas da Bíblia Sagrada. Aquelas 4 folhinhas, elas vão representar os 400 anos em que o povo de Israel viveu num período conhecido também como Anos Silenciosos. Como assim? Foi um período em que, após a última profecia de Malaquias, Deus não suscita durante 400 anos profeta para falar com o seu povo. Isso é um período em que Deus está em silêncio. Mas o mais lindo desse contexto histórico que nós vamos aprender hoje, que está na página de número 93, é que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio
e ele não pode estar falando, por exemplo, naquela época, por meio de um profeta, mas ele estava agindo para que todo o cenário cumprisse o seu propósito, cumprisse o seu querer. Então, esse período intertestamentário é um período que compreende de Malaquias, que foi a última profecia, até Cristo. Quando a gente diz até Cristo, Deus suscita, antes da vinda de Cristo, João Batista, para que houvesse aí um caminho sendo preparado para que Cristo viesse pregando o evangelho do reino. Mas isso a gente vai vendo mais adiante, conforme as aulas. Próximas aulas a gente vai ter um panorama do Novo Testamento, aprendendo mais. E o povo viveu durante esse período intertestamentário debaixo, né, do domínio de 6 governos distintos. Foram 6 governos que passaram pela vida aí do povo de Israel, o povo judeu, que foram subjugados. Então, deixa eu aqui rapidamente voltar antes dessa estátua, tá? Nós temos aqui a questão da profecia de Daniel. Vamos comigo na apostila, para a gente intercalar entre a apostila e os slides, para que vocês possam entender. O texto bíblico da nossa lição 14, ela diz assim na página 93. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, nós temos aqui, página 94, falando o texto a respeito disso, tá? Vocês vão ver tudo que eu expliquei nos parágrafos adiante aqui. E um dos parágrafos diz assim: apesar de nenhum profeta, segundo parágrafo, apesar de nenhum profeta ter sido levantado por Deus nesse período, a sua história cumpre as profecias de Daniel com precisão. Ainda que Deus não estivesse falando, ele estava agindo em favor dos seus propósitos. Então, tudo o que está aqui na apostila está nos slides, tá certo? E só para vocês entenderem, né, a respeito. Vamos só para eu modificar aqui. Aí. Eu vou ter que voltar pro duplicado aqui. Não, gente. Tô apanhando com a tecnologia também. Segunda tela. Vamos lá. Aí. Configurações. Deixa eu configurar aqui. Vou encerrar essa apresentação do slide. Novidade é assim mesmo. Perfeito. Então, as profecias de Daniel, elas estão ao longo do livro de Daniel. A gente falou isso a respeito dos profetas maiores em uma das aulas. E eu falei sobre a questão da estátua da visão de Daniel. Essa visão da estátua, Daniel teve no capítulo 2 do seu livro. Está lá descrito a visão que ele teve. E cada pedaço da estátua representava um reino. A gente sabe que a cabeça, que dizem que é de ferro, na verdade de ouro, né? Ela foi vista por Daniel no capítulo 2. No capítulo 7, ele viu através da figura de um leão. E teve essa visão também no capítulo 8. E representava a Babilônia, que era a nação que subjugou o povo de Judá e levou eles cativo para a Babilônia. Então eles levaram o povo, tirou o povo da terra e levou até a Babilônia. Só que, como a gente já explicou um contexto histórico de aulas passadas, tem um porquê do povo de Israel ter sido levado até a Babilônia devido aos seus pecados, devido a ter transgredido as leis do Senhor. Foi a consequência dos seus pecados, seus atos, acabou resultando nisso.
Só que depois da Babilônia veio o período que nós chamamos, que foi um período decisivo para entrar no período intertestamentário, que é o período aí Medo-Pérsia. Só para vocês terem noção sobre a questão do período babilônico, tá? Eles estavam cativos na Babilônia. E chegamos ao período persa, que é o período em que Deus suscita, quem nós lemos aqui em Isaías 45:1, o rei Ciro, que domina o reino da Babilônia. E quando o Império Persa, por meio do Ciro, conquista a Babilônia, os povos dominados pela Babilônia começam a retornar para as suas terras de origem. Aí aonde o rei Ciro da Pérsia, através de decreto, instaura o retorno do povo judeu para Jerusalém. Aí começa a chamada histórica que nós vemos nos livros de Esdras e Neemias. Esdras falando sobre a reconstrução do templo e Neemias com a reconstrução dos muros. Tudo isso vai acontecer no período persa, um período que durou cerca de 200 anos após a época de Neemias, que teve a oportunidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Nesse período persa, o povo judeu, eles tinham liberdade religiosa e eles estavam sendo liderados, ou melhor dizendo, governados pelos sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes que se levantavam, eles organizavam a nação, eles conduziam a nação para que eles pudessem, como eu posso assim dizer, manter esse equilíbrio espiritual, manter sua fé voltada a Deus e seguindo conforme os preceitos de Deus. Mais à frente a gente vai ver, até a apostila vai nos falar aí sobre a questão das heranças do período intertestamentário, a importância dessa herança que foi deixada por esse período para o povo de Israel. Olha só que interessante, falando sobre o período persa. Vou unificar a apostila com os slides. Nós vemos, durante todo esse período intertestamentário, a formação do judaísmo que seria encontrado na época de Jesus. Olha só o que formou-se. Quando o povo judeu sofreu a sua diáspora é dispersão, com o Império Babilônico, pelo domínio babilônico, muitos judeus só retornaram após aí o Império Persa, que é esse período. E diante dessa situação, surgiram na Babilônia, quando eles estavam cativos, as famosas sinagogas, que eram locais de encontro dos judeus que não tinham acesso ao templo. Porque é óbvio, eles estavam na Babilônia, o templo era em Jerusalém, seria inviável, eles irem até lá e eles estavam cativos. Porque, até mesmo, a apostila diz, até mesmo porque o templo fora destruído em 586 a.C. E para manterem sua tradição religiosa, eles formam as sinagogas. E olha que interessante. Para manterem a tradição religiosa. E olha só o que a apostila vai nos dizer na página 95. Vale destacar que a sinagoga, em virtude do exílio, passou a ter um simbolismo tão relevante para os judeus, que mesmo após a reconstrução do templo, na época de Zorobabel, que aconteceu também no período persa, a gente sabe por meio aí do Esdras e Zorobabel, manteve-se em funcionamento as sinagogas, sendo referência de instrução e adoração. Por que eu quis ressaltar isso? Porque a gente sabe que Deus instaura por meio de Cristo a sua igreja, o corpo de Cristo. E nós sabemos que para os judeus era importante congregar-se para isso, para instrução e adoração. Por isso que nós, o povo de Deus, o corpo de Cristo, nos reunimos, igual os judeus faziam nas suas sinagogas, para que possamos ser instruídos pelos pastores, pelos obreiros, para que possamos adorar em unidade e em comunidade. E assim, sairmos de lá instruídos. Uma das funções da igreja
é instruir. E graças a Deus estamos aí vendo a Igreja Quadrangular sempre investindo na educação. Então, olha que interessante. No período que eles eram dominados pelos babilônicos, eles formaram as sinagogas. E essas sinagogas, elas se mantiveram mesmo depois que retornaram para Jerusalém após o período persa. Eles mantiveram, que até nós sabemos nos relatos que Jesus ia às sinagogas para a leitura da Torá. E olha só que contribuição o período babilônico trouxe para o período persa em diante que se segue. A apostila na página 96 vai dizer assim para nós, o texto. Também em decorrência da diáspora, muitos exilados, acreditando que o exílio era uma consequência da falta de conhecimento da Torá. Eles falaram, estamos afastados de Deus, afastados do conhecimento de Deus. Então nós precisamos nos reunir, já que não podemos ir no templo, formando as sinagogas. E, como diz a apostila, eles se aplicaram no estudo profundo das Escrituras, que para eles era o Antigo Testamento. Nesse período, os escribas tornaram-se mestres, reconhecidos como autoridades na interpretação das Escrituras. Então, os escribas que Jesus aponta são estes. Por isso que ele diz, né? Jesus vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E esse povo estudava as Escrituras, eram chamados de escribas, né? Ou mestres. E foi nesse período que surgiram importantes escolas de hermenêutica bíblica. Hermenêutica é o estudo da aplicação da Bíblia, da interpretação e aplicação da Bíblia, né? Que está dizendo aqui, estudo da interpretação dos relatos bíblicos. Junto aos escribas, também tinham os rabis, que transmitiam o entendimento das Escrituras dos escribas ao povo. Por isso que muitos chamavam Jesus de Rabi, ou seja, mestre. Um mestre que transmite o entendimento das Escrituras. Só que Jesus, ele foi na contramão. Ele não fazia a interpretação de nenhum dos escribas da época, porque ele próprio, sendo a palavra viva, a Escritura viva, ele transmitia ao povo a verdadeira e real intenção da sua interpretação. Antes de nós falarmos dessa herança, né, do período intertestamentário, nós vamos continuar essa parte histórica. Hoje vocês vão ver que a gente não vai pegar na Bíblia, porque é aquelas páginas em branco que foram necessárias para o que viria com Cristo e a formação do Novo Testamento. E vocês vão entender o porquê Deus usou também o período do silêncio para que a história cumprisse o seu propósito. Então, 200 anos de Império Persa, mas após o Império Persa, nós tivemos o período chamado de helenístico, ou mais conhecido como período grego. O Império Grego cresce através aí do imperador chamado Alexandre o Grande, a qual ele conquista todo o mundo até então conhecido daquela época, né, daquele período, e ele fez com que a cultura grega se expandisse por todo o mundo. E não só a cultura grega, mas também com a cultura veio a língua grega. E nós sabemos que o Novo Testamento todo que nós temos, claro que traduzido no nosso idioma, foi escrito originalmente em grego. Olha só a contribuição de uma cultura para a formação do cânon das Escrituras. E o interessante é que o grego era, até o período de Jesus, a língua que se perdurou até pelo Império Romano. Vou explicar mais adiante o que aconteceu no Império Romano, mas a língua grega perdurou até durante o período do Império Romano. E essa língua, ela serviu para que acontecesse aí algo extraordinário. Mas continuando, o desejo de Alexandre o Grande era difundir realmente a cultura grega sobre os povos dominados, que todos fossem helenizados. Então, quando a gente chama de helenização, é o quê? A difusão da cultura grega sobre aquele povo.
E Alexandre o Grande domina o povo de Israel. Só que ele permite que o povo continue observando suas leis e sigam, né, com a sua forma religiosa. E nesse período, né, como a gente já falou, a língua grega se espalha pelo mundo, mas o Império de Alexandre não dura muito. E ele vem a falecer e ao morrer o império dele se divide por conta de dois generais deles que vai formar aí uma era no período helenístico, né, chamado de Ptolomeus e Seleucidas. Olha só a situação. O período Ptolomeu foi o lado egípcio, podemos chamar também de governo egípcio sobre o povo de Israel. Com a divisão do império, o lado egípcio, com a dinastia dos Ptolomeus, que era um dos generais de Alexandre o Grande, eles iniciaram essa dinastia e com essa dinastia, nesse período chamado período Ptolomeu, começou a surgir o que nós chamamos de tradução da Bíblia judaica para o grego, que é a versão que nós conhecemos hoje em dia como versão Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque foram reunidos 72, na verdade, Septuaginta de 70. Foram reunidos 72 escribas para que o Velho Testamento, né, que é o Antigo Testamento, que é da Bíblia judaica, fosse traduzido para a língua universal, a língua daquela época. E ali traduziu-se o Antigo Testamento para o grego, que é uma das versões, inclusive a versão Septuaginta, a título de curiosidade, Paulo utilizava para os seus estudos. E muitos teólogos hoje em dia usam também a versão Septuaginta. Mas é claro que essa tradução de Bíblia surgiu para que o povo judeu que tinha fala grega pudesse ler as Sagradas Escrituras. Então, temos aí o período Ptolomeu. Depois veio o período Seleucidas. Então, havia uma briga entre esses dois generais quando rachou o Império de Alexandre o Grande, que é o Império da Síria, o período sírio, que foi um período também de dominação sobre o povo de Israel. E essa dinastia, quando ela conquistou os Ptolomeus, né, o lado do Egito, passou a dominar também a nação de Israel. E nesse período se levantou um rei chamado Antíoco IV, a qual ele se opõe contra o judaísmo, ele passa a perseguir o judaísmo e força para que o povo judeu se helenizasse, para que o povo judeu só tivesse a cultura grega, a forma grega. E quando a gente fala de cultura grega, a gente está falando no sentido de adotar a religião, a forma de pensamento, de filosofia, tudo. E ele se impõe. E nesse momento que ele se impõe, Antíoco IV, ele vai até o altar do templo de Jerusalém e no altar do templo ele sacrifica um porco. O que nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que para Deus isto é abominável, porque o porco é considerado, no Antigo Testamento, Deus fala para o povo de Israel que o porco é um animal impuro, impróprio para o sacrifício. E quando ele faz isso, é para que ele realmente profanasse o santuário e forçasse o povo de Israel a se helenizar. Mas neste período se levanta a revolta dos Macabeus. E é a apostila. E a Bíblia que me deram. Eu pedi para ela trazer essa Bíblia, porque essa Bíblia ela tem o que a gente chamamos de livros apócrifos. Por quê? Uma das heranças deixadas pelo período intertestamentário foram diversos livros que judeus e historiadores escreveram. Esses livros do período intertestamentário não são considerados pela Igreja Protestante, que somos nós, como livros inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Porém, todavia, entretanto, esses livros apócrifos têm um grande
cunho histórico para nós relacionado a este período. E tem um dos apócrifos aqui, que eu acho interessante, e que na Bíblia Católica tem, olha só. Está aqui, ela me explicando aqui, a dona da Bíblia, chamado de livro dos Macabeus. Este livro conta de modo não espiritual, inspirado, mas conta realmente a história do período intertestamentário, quando aconteceu a revolta dos Macabeus. Esse livro aqui chamado de primeira, e tem o primeira e segunda Macabeus. Então, nesse período pipocou muitos livros aos quais não são inspirados por Deus, como o livro de Enoque, entre tantos outros. Então, aconteceu aí a chamada revolta dos Macabeus. E com a revolta dos Macabeus, instaurou-se a dinastia dos Asmoneus, que são os descendentes dos Macabeus, tá certo? E essa revolta, ela aconteceu através de um sacerdote, em 664 a.C., mais ou menos por volta desses tempos. O sacerdote Matatias, com seus 5 filhos, foram apelidados de Macabeus, ou seja, martelos. E eles iniciaram a revolta armada contra Antíoco IV. E com isso, em 664, eles conseguiram essa independência. Iniciaram essa dinastia, que é a dinastia dos Asmoneus. Nesse período, os Macabeus conseguiram, de uma forma, a luta forçada, a ter uma independência parcial. Tá? Eles não tiveram uma independência total, não. Os assírios, que são os seleucidas, deixam o povo de Israel estar aí sobre uma independência parcial. E nós sabemos que desta dinastia dos Asmoneus, eles iniciaram um governo independente, de forma parcial, porque a Síria assim permitiu, e eles passaram a ser liderados pelos sumos sacerdotes, como eles faziam antigamente. Porém, a dinastia dos Asmoneus começou a ceder por aquilo que eles mais lutaram para não fazer, que era se helenizar. Eles começaram a difundir a cultura grega na história, né, na cultura de Israel. Então, formou-se 2 partidos nesse período dos Asmoneus. O partido dos fariseus e os partidos dos saduceus, dentro da religião judaica, dentro ali da religião política, porque a religião e a política naquele período eram juntas. Então, temos os fariseus e os saduceus que se levantam, né, nesse período da dinastia dos Asmoneus. E na página de número 96 da sua apostila, vai estar dizendo lá no tópico 2, principais grupos religiosos que figuraram a época de Jesus. Figuraram aquela época, mas nós temos que saber historicamente como surgiu. Porque senão você vai ler lá nos evangelhos e o grupo dos fariseus. Aí você fala, aí da onde que surgiu o raio dos fariseus? Aí tá aqui. Originários dos judeus piedosos que lutaram contra os helenistas na época dos Macabeus. Tornou-se um grupo de religiosos mais rígidos. Na tentativa de manterem-se fiéis, tornaram-se orgulhosos, hipócritas e legalistas. Tinham ação mais direcionada nas sinagogas. Então, os fariseus nascem aí, esse partido, no período dos Asmoneus, defendendo, sendo contra a helenização. Dizendo, não, somos rígidos, somos lei de Moisés até o fim, nós vamos ficar com a nossa tradição. E assim foi, perdurou até os dias de Jesus. E os saduceus que se levantam, tá certo? E no nosso
tópico 4 aqui na apostila, falando de saduceus, diz assim: originários dos judeus helenizados e aristocratas, ou seja, eles gostavam de favorecimento aos mais nobres. Negavam a legitimidade da tradição, diferente dos fariseus, e qualquer revelação além da Torá. Era uma ala mais liberal entre os judeus, ocupando-se ao cuidado da lei e do templo. Mesmo assim, eles gostavam de difundir a cultura grega junto com a cultura judaica, os saduceus. E sabe, a título de curiosidade para todos vocês, os fariseus, eles criam em anjos, demônios, e eles criam também na ressurreição dos mortos. Os saduceus, somente a Torá. Para eles, sequer tinham anjos, espíritos malignos, e ressurreição, para eles não existiu. Era o fim depois que você ia para a cova. Então, por isso que eles até brigavam teologicamente entre eles, naquilo que eles criam. Então, é nessa dinastia que dois grupos religiosos ou políticos, podemos dizer, nascem no período de Asmoneus, esses dois grupos religiosos que nós vemos muito no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Então, a gente sabe que com esse período nós chegamos aí à dominação romana. Iniciando-se o século I a.C., o general Pompeu conquista Jerusalém e toda a região da Judéia, tornando-a vassala, ou seja, servil, serva de Roma. E quando, nessa questão histórica, um governante Asmoneu, daquele período ainda dos Macabeus, falece, um idumeu chamado Herodes conquista o apoio de Roma e, estando ainda casado com uma princesa descendente dos Macabeus, se torna rei. E ao se tornar rei, ele faz de forma diferente. Ele é o rei político e institui um sumo sacerdote totalmente de forma independente. A partir daí a gente começa a ver a religião e a política andando de formas separadas. O rei era o rei e tomava as decisões. O sacerdote, o sumo sacerdote, cuidava das questões religiosas do povo. E nesse período romano surge o que nós chamamos de Pax Romana. O que seria a Pax Romana? Seria a paz romana. Porque Roma vai conquistar todo o mundo que nós conhecemos daquele período antigo. Né? Não deu para conquistar todo mundo, já tentaram conquistar todo mundo, mas não dá. Né? O Roma só conhecia aqueles trechos e conquistou toda aquela extensão. E quando Roma fixa-se no poder e cria essa paz mundial, olha só que interessante, eu vou até retornar na profecia de Daniel. Nós passamos pela Babilônia, certo? Quando eles estavam exilados. Depois veio Medo-Pérsia, que a gente chama de Pérsia, ou Persa, que é o período que Deus suscita Sírio e usa para que o povo retorne. Temos daí com a Grécia, a dominação com os Ptolomeus e os Seleucidas, depois vem os Macabeus, certo? Olha como a profecia de Daniel, que Deus dá a Daniel, não é de Daniel, é de Deus. Deus usou Daniel. Mas você vê como aquilo que Deus passou para Daniel vai se cumprindo nos 400 anos de período intertestamentário. Era Deus preparando o cenário para a vinda de Cristo. Porque olha só, Babilônia, cabeça de ferro, o animal tipificado, leão. Aí vem um Medo-Persa, que é os peitos e braços de prata. Os animais tipificados, o urso e o carneiro. Depois eu vou enviar aí para vocês aí do grupo os slides. E temos aí depois o ventre, que é, né, da cintura e quadris de bronze, que vai representar aí o leopardo, do animal leopardo e bode, que é o período grego. E nós temos aí as pernas de ferro, que vai
nos remeter, através aí de um animal aterrorizante, assustador, que era o que o povo romano era. O povo romano era bom de guerra, aterrorizante mesmo, tipificando Roma, que é o que nós estamos falando agora. Então você vê como a palavra de Deus foi se cumprindo nos 400 anos do período intertestamentário. Mas por que eu quero falar para vocês sobre essa questão da Pax Romana? Porque no período romano, com essa paz sobre todos os povos e Romano dominando todos, Roma permite o povo de Israel continuar com a sua religião e até, se quisesse, cunhar moedas próprias. Só que deveriam pagar impostos a Roma. Roma constrói diversas estradas para todas as nações. E como todo mundo brinca, todos os caminhos levam a Roma. Então, todas as estradas de todas as nações dominadas por Roma levavam até a capital do império, que é a cidade de Roma. Olha só a importância de todo o período intertestamentário. Deus vem, faz com que Cristo nasça num período em que havia paz entre as nações. Não só isso. As nações estavam interligadas através dos meios de transporte. E o mais interessante que eu quero frisar a vocês. Lembra que eu falei que a língua grega se fundiu? A cultura grega, ela não deixou, mesmo quando Roma subjugou as demais nações. Roma era só uma forma de governo e de dominação. Mas mesmo assim, Roma foi influenciada pela cultura grega. Ou seja, naquele período, a gente havia uma cultura grega, uma língua predominante em todo o Império Romano, que estava sendo o grego. Por isso que o nosso Novo Testamento é escrito em grego. E Deus usa toda essa questão de ser escrito em grego para que todas as nações que estavam naquele período próximos a Israel, dominados por Roma, ouvissem a pregação do Evangelho através do grego. E os romanos, qual a sua contribuição? As estradas. Para onde qualquer apóstolo ou missionário quisesse ir, haviam estradas seguras, com guardas romanos, e não havia assaltos durante os seus caminhos, porque Roma instituiu a paz e a segurança para aquele período sobre os seus povos. Ou seja, Deus usa todo o cenário dos 400 anos do período intertestamentário para que Cristo viesse pregando o evangelho do reino, e esse evangelho do reino se difundisse não só para a nação de Israel, mas para todos os povos. E através de uma língua, que foi o grego, e através de estradas e da tecnologia que surgiu da época, tudo isso proporcionou para que o Novo Testamento, não só o Novo Testamento, mas também o Velho, temos a Septuaginta, mas para que a palavra de Deus se difundisse para todos os povos. Por isso a importância de estudarmos a questão histórica, para ver que, mesmo nos 400 anos chamado de silêncio, Deus estava operando em todo o cenário. Em todo o cenário, para que o seu propósito fosse estabelecido. Cristo viesse e pregasse este evangelho em que ele salva, ele batiza no Espírito Santo, ele cura e ele breve voltará como o grande rei. Então, no período romano, nós encontramos aí a chamada Pax Romana, que vai permitir, vai ser aí um canal em que Deus vai usar para a expansão do evangelho. E na nossa apostila, na página 96, vai dizer isto aqui no último parágrafo. E outra herança desse período para o judaísmo da época de Jesus refere-se ao conflito entre o helenismo, ainda tinha a influência da cultura grega, e o judaísmo ortodoxo. Em virtude de alguns judeus cederem às influências gregas do período helenístico, outro grupo de judeus mais ortodoxos, tradicionais, passaram a se opor. Então nós temos alguns grupos religiosos da época de Jesus.
Fariseus e saduceus nós já citamos, já até lemos. Mas temos o essênios. Olha só o que vai dizer os essênios. Em oposição tanto ao formalismo fariseu e ao liberalismo saduceu, entre os dois extremos, esse grupo caracterizou-se pelo isolamento e por uma postura ascética, ou seja, com o menor nível possível de conforto e prazer. Valorizavam as cerimônias de purificação, a vida de oração e leitura das escrituras. Esse povo aqui que eu coloquei para vocês aqui nos slides, que está em branco, andando pelos desertos e vivendo de forma isolada em comunidade. Esse povo aqui. E nós vamos ter, durante esse período também, os herodianos. Herodianos era um grupo de judeus que apoiavam, por interesses políticos, o domínio romano. Eles estavam lucrando. Então, continue o domínio romano. Esse contexto de conflitos e frustrações foram usados por Deus para prepararem o povo para a chegada do Messias. E na nossa apostila tem até um versículo, vamos lá? Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Vamos até ler. Vocês viram que hoje a gente nem tocou na Bíblia direito, mas porque é um fator histórico que precisamos estudar. Vamos lá, Gálatas 4, versículo 4. Que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tá? Olha só, vou repetir. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude do tempo vai significar o tempo designado por Deus. E Deus usou esse período da Pax Romana como a plenitude do tempo para que Cristo viesse. Então, quando Jesus chegou, já tinha os essênios, já tinha os fariseus que já estavam desde a época dos asmoneus, aí tem os saduceus que já brigavam com os fariseus desde aquela época da dinastia dos asmoneus, e tinha um outro grupo. Um grupo também que nós vamos ver nos evangelhos, que é o povo, o grupo dos zelotes. Até coloquei aqui, os zelotes, esse grupo aqui no slide. E diz assim a apostila: as alterações políticas e econômicas resultantes do governo romano causaram uma oposição ainda mais intensa por parte dos judeus, o que levou à revolta encabeçada por Judas o Galileu. Nós vamos descobrir essa história aí em Atos 5:37, quando Gamaliel fala a respeito disso. Após esta experiência, Roma apertou ainda mais o seu domínio sobre Israel. Alguns acreditam que o partido político radical, chamado de Os Zelotes, se originou nesta ocasião. O lema da organização dos Zelotes passou a ser: a espada sem nada poupar, e não há rei senão Yahvé, ou seja, Jeová, Deus, o Senhor. Os Zelotes eram extremistas e tiveram outros líderes revolucionários, mas suas revoltas foram destruídas pelos Herodes, que eram os reis da época. Olha que interessante. Lema da organização: a espada sem nada poupar, e não há rei senão Yahvé. E Jesus tinha zelotes também em seu grupo de discípulos. Esse que é o engraçado. E Jesus falou assim: sem o uso da espada. Para um zelote isso aí é incompreensível. Eles queriam um libertador, um Messias guerreiro que punhasse a espada e vamos se livrar dos romanos e impor um governo de Deus. Só que Deus não estava dizendo acerca deste reino terreno, mas estava instaurando um reino celestial. E o povo judeu, muitos deles não reconheceram isso, que Deus estava instaurando o reino dos céus. Por isso que Mateus, em seu evangelho, vai dizer: o reino dos céus, para que os judeus pudessem entender realmente que se tratava de um outro reino, não do reino terreno. E Jesus disse até para Pedro, lá no jardim de Getsêmani, quando ele pegou a espada para ferir os soldados que iriam prender Jesus. Jesus falou: guarde a sua espada. Então, Jesus ele não veio para que
as pessoas pegassem a espada e ele pegasse a espada. Não. Mas de uma forma espiritual, na força do Espírito Santo, instaurar o reino de Deus, mas um reino espiritual, a qual não tem nada a ver com esta vida terrena. Então, essa é a nossa aula de hoje, né, da nosso capítulo de números 16, é isso mesmo? Isso mesmo? Não, 14. Lição 14 da nossa apostila Estação Roxa, falando sobre aí o período intertestamentário, um contexto histórico essencial, imprescindível, para que compreendamos aí o pontapé do Novo Testamento, a qual Deus usou esses 400 anos para a vinda de Cristo. Quero agradecer por você ter ficado aí todo esse tempo nesta aula, que você possa, né, rever o vídeo, possa, né, analisar ainda mais com carinho esse período histórico tão importante para que possamos dar seguimento às nossas aulas daqui em diante. Quero agradecer e vamos orar, né, entregando ao Senhor esta aula e agradecendo por todo esse tempo. Nosso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, rendo-lhe graças, Senhor, por esta aula em que aprendemos que o Senhor trabalha no silêncio, de que o Senhor trabalha em todo o cenário e o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que tudo faz parte do seu plano e do seu propósito, e possamos às vezes não compreender hoje, mas vamos compreender mais à frente aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque assim eu creio, Senhor, que o povo judeu não entendeu esses 400 anos e o povo judeu, naquele período em que viveram, eles falaram, mas por que estamos vivendo isso? Mas, logo após os 400 anos, o Senhor envia João Batista para dizer arrependei-vos, para que houvesse arrependimento genuíno, porque aquele que viria para salvar o homem e a mulher do pecado estava para nascer, estava para aparecer no cenário, para trazer vida e vida com abundância. E nós cremos, Senhor, que através de toda essa aula nós aprendemos que mesmo quando o Senhor não fala conosco, não fica aquele silêncio que parece que o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos abandonou. Sabemos porque a Tua palavra vai nos dizer que o Senhor estará conosco e vai estar todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. E muito me alegra, Pai. Minha alma se alegra por esta aula e por esse momento que passamos juntos aqui na Escola Bíblica Quadrangular. Que possamos crescer em graça, em conhecimento e possamos aplicar as Sagradas Escrituras em nossas vidas, para que nós não só sejamos apenas ouvintes e estudantes desta palavra, mas que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor, obedecendo esta palavra, vivendo esta palavra e assim frutificando em toda boa obra, ganhando almas, fazendo com que as nossas vidas e famílias sejam edificadas através desta palavra que é viva, através desta palavra que é eficaz. Por isso, Senhor, eu quero, nesta oração, pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, Pai, e o entendimento das Suas Sagradas Escrituras através do Teu Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada lar que este vídeo está entrando, Pai, esta videoaula. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e queremos agradecer desde já pelo Teu agir, pelo Teu trabalhar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.